como seria possível estudar e aprender? Afinal de contas, surgiu por conta própria ou foi criado? Existe um design? Foi planejado? Nós sabemos e temos condição de trabalhar essa questão. De que maneira? Nós procuramos ver a ideia de uma informação que é especificada, e, no caso, uma informação que é padronizada, e também é o que nós chamamos de complexidade especificada, e uma outra que é o que nós chamamos de complexidade irredutível. Ou seja, se você tirar um negocinho, para de funcionar a coisa. Essa ideia, essas duas ideias são básicas para nós entendermos de uma forma bem específica a questão se algo realmente possui um design, um planejamento ou não. Então deixe-me dar um exemplo bem simples, que é bem interessante, para nós estudarmos essa complexidade especificada e essa complexidade irredutível. O exemplo que eu queria dar para vocês está relacionado com o motorzinho da salmonela. Você dá uma clicadinha ali e você vê esse motorzinho funcionando. Dá uma olhadinha. Esse motorzinho é extremamente pequeno. Ele é muito pequeno. Para você ter uma noção, ele, tão pequenininho que ele é, se você pegar um fio de cabelo, no diâmetro desse fio de cabelo, daria para você colocar 8 milhões desses motorzinhos um do lado do outro. É praticamente o menor motor conhecido. Algo muito interessante que nós temos percebido a respeito desse motorzinho é que ele é formado por apenas 40 partes. É o que nós chamamos de proteínas. São 40 proteínas específicas. Algumas características interessantes a respeito desse motorzinho é que a quantidade de energia que ele usa para funcionar é um absurdo. É extremamente pequena. Ele é praticamente quase que movido a prótons. Um outro negócio muito interessante que nós descobrimos a respeito dele é a velocidade que esse negocinho gira. Aí é algo espetacular. Por quê? Ele gira literalmente a mais de 100 mil rotações por minuto. E ele precisa dar só 1/4 de volta para começar a girar na rotação oposta. O que isso significa? Esse motorzinho que é encontrado na salmonela, ele nos diz que a salmonela já vem com motor de fábrica que possui inclusive marcha ré. Ou seja, ela pode ir numa direção e de repente ela volta, muda todas essas coisas. Agora, aí nós estamos vendo algo fascinante sobre complexidade. Um motor perfeitamente funcional com 40 peças. Só 40 peças. Vamos parar e pensar um pouquinho. Existe uma ordem de montagem desse motor dentro da salmonela? A resposta é sim. A salmonela começa produzindo um tipo de proteínas, como vocês estão vendo, monta a base do motor, monta o rotor dentro desse motor, coloca pinos de sustentação para que o motor não fique solto dentro da salmonela, coloca uma broca na pontinha desse motorzinho, esse motorzinho começa a girar, essa broquinha fura a membrana celular, daí a salmonela coloca um outro grupo de proteínas para formar um tipo de um anel de vedação, para não ter infiltração dentro da salmonela, daí ela coloca um outro tipo de proteína para fazer um tipo de um talo pequenininho ali, mas que seja muito flexível, mas que não quebre. Depois que isso é feito, ela vai montar um molde com 5 proteínas, fazendo com que outras proteínas que vão ser produzidas dentro dela vão passar por esse tubinho, e esse molde vai fazer com que essas proteínas sejam encaixadas uma do lado das outras, para que esse sisteminha funcione como se fosse aquela hélice de um motorzinho de barco ou de navio. Vou fazer uma pergunta. Qual parte do motor surgiu primeiro? Porque isso é um exemplo do que nós chamamos de complexidade irredutível. Se você tirar uma pecinha, o que acontece com o motor? Ele para de funcionar. Mas qual parte teria surgido primeiro num processo evolutivo? Porque lembra que evolução é um aumento gradativo de complexidade. Qual parte teria surgido primeiro? Vamos supor que teria sido o eixo do motor. Mas o eixo do motor sem o resto serve para quê? Não serve para nada. Um eixo que não sirva para nada, ele literalmente seria eliminado pela seleção natural. O motor da salmonela é algo muito interessante, porque é um dos menores motores conhecidos e ele nos mostra claramente que ele só poderia ter sido criado. É algo impressionante. Por quê? Complexidade especificada, complexidade irredutível.
Não existe como escapar. Eu fico assim impressionado com isso, eu estudando apenas alguns exemplos aqui, que vocês estão vendo, estão relacionados com a ideia de que esse motor teria supostamente evoluído de uma forma mais simples para uma forma mais complexa. Todos os estudos científicos nos mostram que o motor complexo, que é o da salmonela, poderia ter sido simplificado ao longo do tempo, perdendo algumas peças. Daí ele formaria um outro tipo de motorzinho, que é o que nós chamamos de motor de secreção T3SS. Nunca foi do simples para o complexo, sempre foi do complexo para o simples. Agora, é impressionante porque Darwin, ao escrever o seu livro, ele disse algo muito interessante lá na página 189 da publicação original, da primeira edição de 1859. Ele disse o seguinte: se pudesse ser demonstrada a existência de qualquer órgão complexo, como é o caso do motor da salmonela, o qual não pudesse ter sido formado por meio de numerosas, sucessivas, pequenas modificações, que é justamente o caso do motor da salmonela, ele disse o seguinte: minha teoria se tornaria um fracasso absoluto. É muito interessante porque, quando eu mencionei para vocês agora de pouco, um exemplo usando a ideia específica de evidências. Quantas evidências você precisa ter para poder fazer uma boa teoria? Uma quantidade muito grande delas. Daí a pergunta que eu faço é: quantas evidências você precisa ter para derrubar uma teoria? Apenas uma.